Altas habilidades é um termo equivalente à superdotação, mas atualmente os especialistas preferem usar o primeiro termo, altas habilidades, porque remete a potencial, enquanto superdotação dá um caráter quase que sobre-humano, né, a uma pessoa. E a gente sabe que muitos autistas também têm altas habilidades. Mas o que é que difere as altas habilidades no autismo ou dupla excepcionalidade, como também se chama, né, da pessoa com altas habilidades, mas sem o autismo? Para começar, algumas crianças autistas com QI alto, o coeficiente de inteligência acima da média, elas podem encontrar dificuldades para expressar a sua inteligência. Por exemplo, na execução de tarefas escolares, onde fatores externos, como estímulos sensoriais, podem atrasar a velocidade do processamento da compreensão ou uma intrusão na sua concentração. Isso pode dar a impressão de que a criança saiba menos do que ela realmente sabe. A criança autista com altas habilidades tem muita coisa em comum com a criança sem autismo e também com altas habilidades. Quer ver só? A ótima memória, o senso de justiça aguçado, o perfeccionismo, o hiperfoco, o alto pensamento analítico e a alta cognição. Já as diferenças entre TEA com altas habilidades e altas habilidades sem TEA estão, obviamente, na tríade que define o TEA: socialização, comunicação e comportamento. Vamos analisar. Na socialização, altas habilidades sem autismo, né, ou os só superdotados, digamos assim. Geralmente eles têm excelentes habilidades sociais. O pensamento abstrato é bom, a teoria da mente é bem desenvolvida. Já os autistas, mesmo com altas habilidades, podem não ter as mesmas características sociais. No outro ponto da tríade, a comunicação, a gente vê que as altas habilidades sem autismo possuem uma excelente capacidade de comunicação e fazem uso da sua habilidade socioemocional. Sabem que falar, né, é importante, mas ouvir também, dar feedback, fazer uso da linguagem, expressão corporal, e, em geral, a fala é expressiva e eloquente. Eles usam metáforas e analogias com bastante facilidade. Já os autistas com altas habilidades podem ter um alto nível de linguagem, sim, principalmente a gramatical, mas tem um pouquinho de dificuldade em ouvir o outro e o diálogo nem sempre é o seu ponto forte. A fala, em geral, é diferenciada, pode ter uma entonação atípica, o uso de palavras atípicas, e eles podem ter dificuldade no uso de metáfora, ironia e analogias, precisando de mais tempo para processar essas figuras de linguagem. E atenção aqui, tá, gente? Não é que eles não consigam, porque a maioria consegue usar esse artifício de linguagem, ainda que precisem de mais tempo e atenção. E tudo isso graças à sua alta cognição. E por último, na tríade, o comportamento. A diferença é que as crianças com altas habilidades sem autismo percebem rapidamente como se comportar. Elas usam linguagem corporal, têm uma alta velocidade de pensamento. E as autistas com altas habilidades precisam de mais tempo observando e para poder imitar o comportamento dos outros e costumam ter apego a rotinas, têm estereotipias, os STEAMs,
podem também precisar de mais tempo para se expressarem. E muitas vezes, quando existe altas habilidades, os pais podem ignorar o TEA. Afinal, existe, né, aquela coisa da gente achar que superdotados são nerds, né, já são estranhos. E é quando o diagnóstico do TEA acaba vindo bem tarde, porque muitas vezes era TEA. Enquanto isso, olha só, vai se perdendo um tempo precioso. E não no aprendizado, tá? Porque a alta cognição da criança autista tá lá. Mas no comportamento dela, no crescimento emocional, na saúde mental e na funcionalidade do dia a dia. O diagnóstico correto e a terapia adequada proporcionam um futuro brilhante para uma criança brilhante. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Meu nome é Fátima Decovante. Altas habilidades é um termo equivalente à superdotação, mas atualmente os especialistas preferem usar o primeiro termo, altas habilidades, porque remete a potencial, enquanto superdotação dá um caráter quase que sobre-humano, né, a uma pessoa. E a gente sabe que muitos autistas também têm altas habilidades. Mas o que é que difere as altas habilidades no autismo ou dupla excepcionalidade, como também se chama, né, da pessoa com altas habilidades, mas sem o autismo? Para começar, algumas crianças autistas com QI alto, o coeficiente de inteligência acima da média, elas podem encontrar dificuldades para expressar a sua inteligência. Por exemplo, na execução de tarefas escolares, onde fatores externos, como estímulos sensoriais, podem atrasar a velocidade do processamento da compreensão ou uma intrusão na sua concentração. Isso pode dar a impressão de que a criança saiba menos do que ela realmente sabe. A criança autista com altas habilidades tem muita coisa em comum com a criança sem autismo e também com altas habilidades. Quer ver só? A ótima memória, o senso de justiça aguçado, o perfeccionismo, o hiperfoco, o alto pensamento analítico e a alta cognição. Já as diferenças entre TEA com altas habilidades e altas habilidades sem TEA estão, obviamente, na tríade que define o TEA: socialização, comunicação e comportamento. Vamos analisar. Na socialização, altas habilidades sem autismo, né? Ou os só superdotados, digamos assim. Geralmente eles têm excelentes habilidades sociais. O pensamento abstrato é bom, a teoria da mente é bem desenvolvida. Já os autistas, mesmo com altas habilidades, podem não ter as mesmas características sociais. No outro ponto da tríade, a comunicação, a gente vê que as altas habilidades sem autismo possuem uma excelente capacidade de comunicação e fazem uso da sua habilidade socioemocional. Sabem que falar, né, é importante, mas ouvir também, dar feedback, fazer uso da linguagem, expressão corporal, e, em geral, a fala é expressiva e eloquente. Eles usam metáforas e analogias com bastante facilidade. Já os autistas com altas habilidades podem ter um alto nível de linguagem, sim, principalmente a gramatical, mas tem um pouquinho de dificuldade em ouvir o outro e o diálogo nem sempre é o seu ponto forte. A fala
em geral, é diferenciada, pode ter uma entonação atípica, o uso de palavras atípicas, e eles podem ter dificuldade no uso de metáfora, ironia e analogias, precisando de mais tempo para processar essas figuras de linguagem. E atenção aqui, tá, gente? Não é que eles não consigam, porque a maioria consegue usar esses artifícios de linguagem, ainda que precisem de mais tempo e atenção. E tudo isso graças à sua alta cognição. E por último, na tríade, o comportamento. A diferença é que as crianças com altas habilidades sem autismo percebem rapidamente como se comportar. Elas usam linguagem corporal, têm uma alta velocidade de pensamento, e as autistas com altas habilidades precisam de mais tempo observando e para poder imitar o comportamento dos outros, e costumam ter apego a rotinas, têm estereotipias, os STEAMs, podem também precisar de mais tempo para se expressarem. E muitas vezes, quando existe altas habilidades, os pais podem ignorar o TEA. Afinal, existe, né, aquela coisa da gente achar que superdotados são nerds, né, já são estranhos. E é quando o diagnóstico do TEA acaba vindo bem tarde, porque muitas vezes era TEA. Enquanto isso, olha só, vai se perdendo um tempo precioso. E não no aprendizado, tá? Porque a alta cognição da criança autista tá lá. Mas no comportamento dela, no crescimento emocional, na saúde mental e na funcionalidade do dia a dia. O diagnóstico correto e a terapia adequada proporcionam um futuro brilhante para uma criança brilhante. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Meu nome é Fátima Decovante.